Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhores deputados, minhas primeiras palavras, senhor presidente, são de lamento e de tristeza pelo falecimento, no dia de hoje, do vereador Ivanir de Mello. Ivanir de Mello foi deputado estadual nessa casa, foi membro da mesa diretora, foi vice-presidente e, até algumas vezes, respondeu pela presidência da casa. Era um médico militar, reformado, que cumpria corretamente os seus mandatos. Dedicou-se, enquanto foi vereador, e tive o prazer de conhecê-lo, em 1989, deputado Eliomar Coelho, quando fui secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, um vereador de presença constante na Câmara, um vereador que lutava intensamente pela melhoria do seu distrito eleitoral, que se constituía naquela região de Ricardo de Albuquerque, onde sempre morou e onde possivelmente o corpo está sendo velado, Anchieta, Pavuna e adjacências, para não ficar falando bairro por bairro. Lembro-me bem que uma vez ele pediu uma audiência e eu falei para ele: vereador, há marcado na porta da sua casa, segunda-feira, era uma quinta, 7 horas da manhã, para a gente correr lá no bairro de Ricardo de Albuquerque e verificar que logradouros, de fato, estão precisando de drenagem, de pavimentação, etc, etc. E às 7 horas da manhã, lá estava eu, e me encontrei com o vereador Ivanir de Mello. E a partir daí, nasceu uma relação bastante fraterna. Porque um vereador que somente reivindicava o bem da comunidade. Jamais cogitou de qualquer outro assunto que não fosse a melhoria daquela região. E depois de 4 anos de governo do então prefeito Marcelo Alencar, naquela região de Ricardo Anchieta e Pavuna, mais de 400 ruas receberam drenagem, pavimentação e iluminação, num forte programa que tínhamos à época de pavimentação de logradouros públicos, principalmente naquilo que intitulávamos Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Tivemos oportunidade, inclusive, de duplicar a estrada Rio do Pau, que era uma via singela, mas importante para a região, e também de construir o viaduto da Pavuna. E em todas essas obras tinha um condão da reivindicação do então vereador Ivanir de Mello. Depois se elegeu deputado estadual e veio aqui para o Parlamento Fluminense. E tive uma oportunidade também de conviver com ele, porque neste período de 98 a 2002, ocupei a vice-governadoria do Estado. E acompanhei o mandato também do deputado Ivanir de Mello, que chegou também a ocupar a Secretaria de Saúde do Estado num determinado período de tempo. Então, o vereador Ivanir de Mello deixa um legado
de reconhecimento nas casas que passou, mas principalmente na sua região, a quem atuou como um verdadeiro vereador distrital. Então, senhor presidente, queria aqui render a minha homenagem, e seguramente a minha homenagem é de muitos outros deputados que conviveram com o deputado estadual Ivanir de Mello. Tinha a família, se assim o desejasse, o direito de velar o seu corpo aqui na Assembleia Legislativa ou até mesmo na Câmara de Vereadores. Mas preferiram, atendendo o desejo dele, que ele tivesse o seu corpo velado na região que ele sempre amou e sempre morou, que é o bairro de Ricardo de Albuquerque. E para quem faz política eleitoral há muitos anos, lembro-me até hoje que lá é a 23ª zona eleitoral. Então, senhor presidente, então minhas palavras iniciais é deixar aqui esse pronunciamento de homenagem e de pêsames à família que perde tão ilustre e importante representante para a vida comunitária e para a vida parlamentar. E aí, senhor presidente, ainda no tempo que me sobra, queria dizer a Vossa Excelência, pelo teor das discussões que a gente observa no Parlamento Fluminense, ao longo de todo esse ano, pelo pronunciamento agora recente do deputado Paulo Ramos, pelos nossos pronunciamentos em relação a terem cortado o dia por estar fazendo greve a FAPERJ, dos funcionários da FAPERJ, isto é, cortado pelo seu dirigente, contrariando decisão do governador, da FAPERJ, não, desculpe, da FAETEC, corrigindo. Por que será que isso tudo está acontecendo? Eu venho afirmando, senhor presidente, que, infelizmente, neste ano de 2016, o governo do Estado não tem mais rumo, não tem mais direção, não tem mais caminho, porque não existe mais governo. E é inusitada essa situação. Um Estado da pujança do Estado do Rio de Janeiro não ter mais governo. E uma casa que não tem o mínimo de ordem, ela desaba. Então, o que está acontecendo, né, é uma casa chamada governo ruindo, pagamento de funcionário só com arresto de contas, decisões importantes que têm que ser tomadas não são, redução de custos com uma reforma profunda dos poderes a iniciar pelo poder executivo não acontece, uma farra de 25 secretarias, desmandos em cima de desmandos, e todos em perplexidade, vendo a casa cair, e não dá nem para chamar a Defesa Civil, porque está ruindo junto. Não, a primeira medida que tem que ser tomada, senhor presidente, é ter um governador, e não se tem. Todos nós, e vou concluir, queremos a recuperação do governador Pezão, e eu, particularmente, o quero muito. Mas a recuperação do governador Pezão é temporal, ela vai levar de 6 a 7 meses para ser plena. Assim dizem todos os médicos
especialistas. Então, não pode o governador, olha, poder ele pode, não deve o governador ficar tirando licença a cada 30 dias e prorrogando, porque também não dá oportunidade ao vice-governador a tomar nenhuma posição mais profunda de modificação, de enxugamento, de corte de custos. Então fica um sem poder governar por causa de uma doença que nós queremos que seja debelada, e o outro não governa porque não tem o tempo hábil nem a autoridade para tal. Enquanto isso, todos, sem exceção, estão indo por buraco. Ora, e os dois, o governador e o vice, pertencem a dois partidos políticos. O governador do PMDB, o maior partido desta casa, em termos de tamanho de bancada, e outro do PP, que também tem uma bancada não desprezível, em tamanho, senhor presidente, falando sempre em tamanho. Ora, então por que os presidentes, os líderes desses partidos, não dão uma equação a essa questão? Porque enquanto se não tiver equação, o restante não o terá. Porque mesmo Vossa Excelência, que se quiser fazer uma reclamação em relação a um secretário que não cumpre as suas obrigações e precisa ser exonerado, o senhor reclama com quem? Se o senhor for no governador de hoje, ele vai dizer assim, não posso fazê-lo porque necessito da autorização do titular. No outro, no titular, o senhor não irá, porque ele está em processo de recuperação. Então não tem caminho, não tem quem decida. Ser Estado é ser mediador de conflito, e nesse Estado de hoje não tem mediador, porque não tem a figura central, que é o governador, que tem realmente, e é o dono da caneta, num sistema presidencialista. E nós do parlamento ficamos aqui na crítica, demanda em cima de demanda, e a gente não consegue nenhuma equação em relação às demandas, principalmente as demandas do servidor público, no que diz respeito ao pagamento dos seus salários. Muito obrigado, senhor presidente.